Subiu para 9 o número de casos confirmados de H1N1 na Baixada Santista. A estatística pode ser maior, uma vez que São Vicente aguarda o resultado para 13 pacientes suspeitos. São 6 casos em Santos, 2 em Guarujá e 1 em Itanhaém. Com o crescimento do número de pessoas infectadas, a procura por vacinas na rede particular aumenta a cada dia na região. Nas farmácias e drogarias, um item indispensável para a higiene preventiva, o álcool e gel, já está em falta. Nessa farmácia na Vila Matias, em Santos, esses são os únicos 2 frascos de álcool em gel. A procura está sendo tão grande que as prateleiras ficaram vazias. Depois que começou essa, vamos dizer, já epidemia de H1N1, né, da influenza 1, as pessoas, com certeza, principalmente mães que têm os filhos em creches, tudo, vem muito vezes procurar, e só que não estamos conseguindo atendê-los. Mais unidades já foram pedidas, mas os distribuidores não estão conseguindo atender a demanda. Tanto que nós temos um pedido grande feito já há uma semana e até agora ninguém entregou nada. Estamos aguardando aí. No estado de São Paulo, foram notificados até o dia 29 de março 465 casos de H1N1 e 59 mortes. Na região, já são 9 casos confirmados e esse número pode ser maior, já que São Vicente aguarda o resultado de 13 pacientes suspeitos. Em relação agora com esses casos de gripe, de H1N1, vocês ficam preocupados com isso? Com certeza, né? Quem que não fica, né? A gente fica muito preocupado, principalmente na qualidade já, um homem já de idade com 89 anos, então fica muito preocupado com isso. Que a gente toma vacina todo ano, mas esse ano devia ser antecipar um pouco agora. A procura é muito grande, as pessoas estão muito insatisfeitas porque não vai ter vacina para todo mundo. A quantidade de vacinas que vem para o Brasil, total, somando o governo e as vacinas que vêm para a rede particular, dá para vacinar cerca de 1/4 da população, ou seja, 75% da população não vai conseguir ser vacinada. O crescimento no número de casos fez disparar a procura por vacinas na rede privada. Essa clínica em Santos está atendendo cerca de 400 pessoas por dia. No último sábado foi criado até um e-mail para agendamento. Já são mais de 3.000 pessoas na lista de espera. A dose custa R$ 106. Conforme nós vamos recebendo doses, nós vamos chamando as pessoas. Mas nós já sabemos que nós não vamos conseguir atender todos que enviaram e-mail para nós. A imunização feita pelo governo deve seguir o calendário do Ministério da Saúde, com início previsto para o dia 30 de abril, mas só serão imunizados grupos de risco, como gestantes, idosos, menores de 5 anos e pessoas com doenças crônicas. Nós não compramos as vacinas quantas nós queremos, é quantas nós conseguimos. Inclusive, teve lotes que nós estávamos comprados já e que foi entrega suspensa, né? Então, nós perdemos algumas vacinas que nós achamos que nós tínhamos comprado, tá? Então, isso é muito importante também. Não é que a gente não está comprando porque a gente não quer, a gente não consegue. H1N1 é um vírus da família influenza do tipo A. Possui uma rápida disseminação. Entre os sintomas estão febre alta e dor de cabeça. Além da vacina, há outras formas de prevenção. Lavar as mãos com frequência, secar a mão com papel toalha. Quando possível, evitar ambientes fechados, sem ventilação de ar, manter janelas abertas. Evitar colocar as mãos na boca, nos olhos, no nariz, para não levar secreção. No estado, até 29 de março, foram registrados 59 óbitos causados pela gripe H1N1. Um policial militar reagiu a um assalto dentro de um ônibus intermunicipal em São Vicente ontem à noite. Ele matou um dos 2 criminosos envolvidos. O assalto aconteceu no Maitá. 2 homens entraram neste ônibus e roubaram pertences de 3 passageiros. Um PM estava dentro do coletivo e reagiu. Um criminoso morreu no local e outro foi encaminhado para o Hospital Municipal de São Vicente. A polícia apreendeu uma arma falsa utilizada pelos bandidos. A ocorrência foi registrada na delegacia sede da cidade. A Polícia Civil decretou sigilo total na investigação sobre o assalto à transportadora de valores Prosegur na última segunda-feira em Santos. A medida se baseia no artigo 20 do Código de Processo Penal e também impede a divulgação de imagens de câmeras de monitoramento. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Luiz Ricardo de Lara, o compartilhamento dessas informações pode prejudicar o trabalho das autoridades. O roubo aconteceu na madrugada de segunda-feira em uma empresa de segurança patrimonial.
na rua Silva Jardim, no Macuco, em Santos. Os bandidos usaram este caminhão para arrombar o portão e explosivos para chegar ao cofre do estabelecimento. Durante a fuga, houve troca de tiros em vários pontos da cidade. No caminho, alguns veículos de civis foram atingidos por balas de revólver. Esta imagem circula nas redes sociais e mostra um criminoso com um fuzil .50, capaz de derrubar aeronaves. A arma é utilizada em zonas de guerra. O grupo seguiu para a rodovia Anchieta e conseguiu escapar. Segundo a polícia, foi a primeira vez que um roubo dessa proporção aconteceu na Baixada Santista. Aproximadamente 70 policiais de 5 cidades da região trabalharam na ocorrência. A Secretaria Estadual de Segurança Pública está oferecendo R$50 mil a quem tiver informações sobre os envolvidos no assalto. O acesso é feito pelo site webdenuncia.org.br. Não é preciso fazer cadastro nem se identificar. Ruas alagadas, bueiros entupidos, falta de asfalto e moradores cansados de reclamar. O bairro é o Catiapuã, em São Vicente, mas poderia se chamar Poço de Problemas. Avenida Alcides de Araújo, uma das principais do Catiapuã. Ali existe um canal que fica cheio d'água até em dia de sol. O mato está alto. Moradores reclamam que não é preciso chover para as ruas alagarem. Quando a gente vê que a maré está alta, a gente já sabe que vai encher tudo. A gente não consegue sair de casa, passando tem que colocar o pé na água para ir trabalhar. Entendeu? Você quer comprar um pão na padaria, tem que colocar o pé na água. Tudo que você tem que fazer, você tem que pôr o pé na água. E risco de pegar uma leptospirose, uma doença mais grave, entendeu? Risco de rato, cobra. As bocas de lobo estão entupidas há meses, o que agrava ainda mais o problema das enchentes. Uns tempo atrás encheu tudo. A água deu por aqui, ó. Aqui. Meu filho chegou aqui com a água aqui. Para você ver, a sorte na minha casa é que tem escada, para que tem 2 quartos em cima. Não tem uma limpeza de galeria, acho que no mínimo 2 anos aqui no Catiapuã não tem limpeza de galeria. E a gente paga imposto caro. Aqui, eu moro aqui, eu pago R$230 por mês de imposto. É caro para um lugar desse, né? Que ninguém não tem limpeza. Os moradores disseram que em outubro do ano passado a prefeitura começou obras de pavimentação aqui na Avenida Alcides de Araújo. Mas em janeiro as obras pararam, não se sabe por quê. O resultado é essa lama que a gente pode ver aqui atrás. E com os paralelepípedos bloqueando a via, não é possível passar de carro. Foi o que aconteceu com o Leandro. A gente tem que ficar dando volta. Precisa de acessar a Monta Lima para ir para o centro, a gente tem que ficar ou indo por trás ou pegando a 9 de julho ali para não ir na contramão. A maioria dos motoristas se arrisca e passa pelo outro sentido da avenida na contramão. Isso porque ali pelo menos foi completamente pavimentado. Só tem lama na rua, a pessoa não consegue andar, o carro não consegue passar, a moto não consegue passar, o ciclista não consegue passar e atrapalha até o movimento para quem tem comércio na rua também, né? Então tá muito difícil. E depois que nossa equipe deixou o bairro, moradores enviaram fotos à nossa produção de um outro problema, o entulho. Estas imagens foram feitas na rua Tenente Durval do Amaral. A população diz que ligou várias vezes para a Codesave, mas os funcionários não dão uma previsão de quando irão resolver o problema. Ainda em São Vicente, a falta de pagamento do aluguel da rodoviária causa outro problema em outro serviço essencial na cidade. No terreno em questão também funciona um dos 3 pátios de veículos da prefeitura. As dívidas dos contratos de locação ultrapassam R$2 milhões e o proprietário quer a propriedade de volta. A entrada no estacionamento é feita pela rua Manuel Rodrigues de Moraes, no Parque São Vicente. Ela é lateral à rodoviária. Dentro do pátio estão cerca de 600 veículos, entre carros, motos e bicicletas, apreendidos com alguma irregularidade pela Secretaria de Trânsito. Apesar de parecerem abandonados, eles têm donos. O que os proprietários não devem saber é que tudo fica assim, amontoado no meio do mato e sem qualquer segurança. Os funcionários que trabalham no pátio contaram para a nossa equipe que os criminosos usam o entulho acumulado na calçada para pular o muro e cometer furtos. Só ontem, 2 motos teriam sido levadas daqui.
O vereador Perivaldo do Gás realizou pela manhã uma vistoria no local. Ele comprova as denúncias. Mais de 2.000 bicicletas foram roubadas aqui de dentro desse pátio. Carro, hoje você não vê mais farol de carro, então é sinal que está sendo roubado também os faróis, som dos carros, peças. Então são várias irregularidades que estão sendo cometidas. A prefeitura ela tem que ter responsabilidade que esses carros tenham um proprietário e isso vai trazer um problema depois para o município, que cada proprietário desses veículos vai entrar com ação e alguém vai ter que pagar lá na frente. E quem vai acabar pagando isso aí vai ser a população. Segundo a prefeitura, não existe uma data estipulada para o pátio ser desocupado. Um novo local está sendo estudado pela administração municipal. A cidade hoje precisa arrumar um local adequado que possa colocar esses veículos. Ninguém vai querer alugar o seu imóvel, mesmo se eu tivesse, eu não alugaria, porque eu saberia que o prefeito não paga, entendeu? A Prefeitura informou por meio de nota que a Guarda Civil faz ronda intensiva na área para evitar invasões ao pátio de veículos. O texto diz ainda que 12 prisões em flagrante foram feitas nos últimos dias em ações conjuntas com a Polícia Militar. A arquitetura de Santos pode mudar com um projeto do prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Você já ouviu falar nas passarelas aéreas? O exemplo mais prático está na vizinha São Vicente. A passarela aérea liga ao Shopping Brisamar, no centro, ao supermercado Sonda. Acho que pode ser bom. Facilita um pouco para as pessoas. Pode ser bom. Desde que ela seja numa avenida movimentada e evite acidentes, eu sou favorável. Eu achei uma boa alternativa. No meu ponto de vista, eu acho que é muito dinheiro para uma coisa que não tão necessária. Tipo, não é uma saúde, não é uma educação, não é nada disso. O projeto já aprovado pela Câmara só depende agora da sanção do próprio autor, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. 18 vereadores foram a favor e 3 votaram contra. Benedito Furtado foi um deles. Eu não me senti seguro para votar o projeto, né? Eu tenho muitas dúvidas, né, sobre o projeto. Originariamente, quando surgiu em 2013 esse projeto, ele veio após um empreendimento da cidade anunciar uma passarela, né? Isso me deixou com muitas dúvidas, né? Eu gosto de votar nas coisas que me dê segurança, que não me deixem em dúvida, e coisas que eu acho que eu entendo que seja interessante para o conjunto da cidade. Já o vereador Adilson Júnior discorda. Esse é mais um projeto que complementa todo um projeto de intervenção urbanística, né? E eu já acompanhava esse projeto no outro governo, né, enquanto vereador. Ele sofreu inúmeras modificações, ao meu ponto, que melhoraram por demais o projeto, e eu acho que é um projeto que vai de encontro com o desenvolvimento da cidade. Adilson apresentou uma emenda que ainda será votada. Ela prevê que as passarelas construídas na área portuária paguem impostos. Os espaços aéreos, as interferências urbanas em espaço aéreo, principalmente que ligam a área alfandegada, a área do porto, a gente desconhece o valor dessa área, porque a área do porto não paga IPTU. Então a minha emenda foi para tentar corrigir isso. Já que não paga-se IPTU e a gente desconhece, aumenta-se um pouquinho desse imposto que as passarelas, que as interferências do espaço aéreo terão quando elas ligarão uma parte urbana do município e uma parte do porto organizado. Síndicos e administradoras têm um novo instrumento para lidar com condôminos inadimplentes. Já em vigor, o novo Código de Processo Civil permite que, com apenas um mês de atraso, o condomínio possa entrar com pedido de execução direta da dívida. Para entender melhor o que muda, eu converso agora com o advogado Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios da Baixada Santista. Senhor Rubens, boa noite, obrigado, por participar conosco aqui. O que muda aí de fato com essas novas regras? Olha, o principal, como você noticiou, vai permitir ao condomínio que esteja devidamente organizado com relação a dados dos moradores, a composição da dívida, de como chegou aquela dívida apontada, a aprovação das despesas ordinárias dentro do condomínio. Quer dizer, então vai depender de todo esse contexto para que a gente possa aplicar com muito mais eficiência o Código de Processo Civil. A gente sabe que tem prédios, por exemplo, conversando aí com amigos, com pessoas que moram em prédios, a gente sabe que existem, por exemplo, alguns condôminos que passam anos, inclusive, sem pagar o condomínio, não é, senhor Rubens?
Essa lei agiliza esse tipo de procedimento agora, porque o restante dos moradores acabam arcando com uma despesa e outros simplesmente ignoram e deixam de pagar. Muitas vezes, em muitos casos também, são até pessoas que têm apartamento de temporada aqui, por exemplo. O grande problema nessa estrutura toda, que vai agilizar, é o condomínio ter o cadastro efetivo de quem é o proprietário do imóvel. Por quê? Quando eu tenho o processo de execução, eu vou, logo no primeiro momento, e é isso que é mais eficiente, penhorar aquele determinado imóvel, que pode ser o único da pessoa, não tem problema nenhum, que pode ser penhorado. Nesse caso, pode ser penhorado. Pode ser penhorado, inclusive leiloado. Certo. Agora, para que eu possa fazer isso, esse imóvel tem que estar no nome daquela pessoa que habita, que é realmente a proprietária. Porque senão vamos pensar o seguinte, em Santos tem muito isso ainda, por conta de laudêmio, por conta de, às vezes a pessoa faz o inventário e não passa para o nome, contratos que o pessoal chama de gaveta. Aí eu vou ter que primeiro fazer quase que uma investigação mais aprofundada para saber efetivamente quem se chegar ao real proprietário. Ao real proprietário, para aí sim aplicar. O nome de quem está lá na escritura, no caso. Na verdade, fazer com que a escritura fique no nome daquela pessoa, às vezes até o condomínio que vai ter que fazer isso, e aí depois cobrar toda essa despesa desse proprietário. Eu imagino que agora, com o agravamento da crise econômica, também haja um aumento na inadimplência do pagamento de condomínios, não é? Teve sim. A média, até o meados do ano passado, é em torno de 20% a inadimplência. Hoje nós estamos falando aí em média de 30%. Agora, tem condomínios que já estão chegando quase que não tem falência em condomínio, mas quase em regime falimentar. Agora, com essas mudanças, com essas novas regras, será preciso que haja alguma modificação na convenção, por exemplo, desses condomínios, ou essa lei se sobrepõe, no caso, à convenção? Não, a convenção condominial não vai ter nenhum tipo de interferência, porque, na verdade, o Código de Processo Civil ele trata do instrumento pelo qual o condomínio vai receber aquela despesa que foi constituída. Então, o que o condomínio vai ter que fazer, além dessa investigação que eu falei, é ser muito rigoroso e muito claro quando aprovar as despesas naquela Assembleia Ordinária, quando se elege síndico, se prestam contas, para que fique tudo discriminado ali e a pessoa do devedor eventual não possa alegar que ele não sabe qual é o valor efetivo da dívida, ou que aquela dívida foi mal constituída, ou que não se tem clareza daquela despesa. Tudo isso vai ter que ser mudado para o condomínio poder não ter nenhum tipo de aborrecimento. Agora, tudo isso também demanda um certo trabalho, obviamente, isso vai gerar um custo também, provavelmente, para o condomínio, até porque se ele precisar fazer uma investigação a respeito de quem é aquele apartamento. Nesse caso específico, por exemplo, a quem interessa agora uma cobrança imediata, por exemplo, desses condomínios em atraso? Ele beneficia algum tipo de condomínio específico? O que tem maior número, menor número, assim por diante? O condomínio que tem certeza de quem é o proprietário e da dívida que existe em relação àquele imóvel, aí ele vai poder usar esse instrumento. Porque, inclusive, Irineu, porque é permitido, desde que é aprovado em Assembleia, o protesto daquela cobrança, o protesto... vai inibir a pessoa de restringir. Isso tem que ser aprovado? Tem que ser aprovado em Assembleia. Pelos outros moradores, exatamente. Mas então, por isso tem que tomar cuidado. Para se efetivar essa cobrança efetiva. Senão eu cobro o Antônio quando é o Joaquim, e aí tem danos morais, e aí o advogado também vai responder, porque teria que ter falado. Mas seria um ato discriminatório, no caso, né? Assim, vou cobrar aquele e esse eu não vou cobrar, aí não pode existir. Exato, isso, né? Exato, por aí. Quero agradecer aqui ao Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios da Baixada Santista. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Viu? Não, por isso, não. Futebol. Domingo, às 4h, o Santos entra em campo pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Na Vila Belmiro, o Peixe, já classificado, enfrenta o Audax de Osasco. Gabigol, Thiago Maia, Gustavo Henrique e Elano suspensos estão fora. Renato, Alisson e Paulinho machucados também. O Santos é o primeiro colocado do Grupo A com 29 pontos. Já o Audax lidera o Grupo C com 24. E a partida terá um atrativo especial. Os sócios do clube desacompanhados vão entrar de graça. E as arquibancadas estão sendo vendidas para o torcedor comum por apenas R$10. Para comemorar 10 anos, o Instituto Querô vai promover seu primeiro longa-metragem. Sócrates conta a história de um adolescente homossexual que perdeu a mãe e não quer morar com o pai homofóbico nem ir para um abrigo. Moradores de toda a Baixada Santista podem fazer parte do elenco.
primeiro dia de seleção aconteceu no último sábado no Museu Pelé. Serão 35 papéis para homens e mulheres entre 16 e 60 anos. Muita gente decidiu participar. Me chamo Marília Litvinu, eu sou artista de performance e eu fiquei sabendo do teste no Facebook e resolvi vir porque eu me encantei com a proposta. Eu fiquei sabendo por uma notinha que saiu no site da Prefeitura de Santos. E é um sonho antigo. Eu fiz teatro quando eu era mais novo e interrompi para seguir a carreira de jornalismo. Aí estou na área de jornalismo, mas quero sair fora. O diretor é o cineasta americano Alex Morato, voluntário do Instituto Querot há 7 anos. Sobre o que é o filme? Bom, Sócrates é sobre esse menino chamado Sócrates. Ele tem 16 anos de idade e mora num conjunto habitacional com a mãe dele. E na primeira cena do filme, ele acorda para descobrir que a mãe faleceu durante a noite. Isso é a pior coisa que poderia acontecer para ele, porque ele é gay. E o pai é homofóbico e maltrata ele por fato dele ser gay. Então, ele tem uma escolha. O serviço social vem e fala, ou você volta para esse pai, ou você vai para uma casa de acolhimento. Só que Sócrates não quer nenhum nem outro. Ele quer ficar no apartamento da mãe, ele quer sobreviver por conta própria e ter a vida dele e ter um pouco de dignidade nesse mundo. Então o filme conta essa história dessa luta de sobrevivência do Sócrates, essa procura pela independência e como é difícil isso, especialmente agora no estado atual do Brasil. Então é um filme bem atual. Alunos em fase de conclusão de curso e já formados pelo Instituto vão participar do longa-metragem. É o caso de Camille, que atuará como assistente de direção. Com curtas premiados, ela se formou em 2013. É muita responsabilidade, já tive essa experiência em curta-metragem, mas ao longa as ações, as tarefas se multiplicam muito mais. Então a gente está aos pouquinhos trabalhando nisso para fazer um melhor filme possível. Outras seletivas para o longa-metragem devem acontecer ainda este mês. Sócrates deve começar a ser filmado em julho. O melhor jeito de seguir o projeto é de curtir a página do Face do Instituto Querot, que é Instituto Querot, procurar no Facebook e adicionar e ficar de olho. A gente vai ter outros testes assim públicos abertos e a gente também está indo para várias escolas para fazer testes nas escolas e também vamos agora começar a ir nas comunidades e fazer testes lá. Então realmente é só ficar de olho que se você estiver interessado, você pode vir fazer o teste. A Universidade Santa Cecília foi uma das instituições de ensino selecionadas para participar da edição 2016 do projeto Rondon. A Unisanta realizará atividades na cidade de Vargem Alta, no Espírito Santo. Alunos interessados podem se inscrever amanhã no Centro Institucional de Pesquisa da Universidade, que fica no 3º andar do bloco L2, no conjunto 1. O horário é das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. São 12 vagas disponíveis. Criado em 1967, o projeto Rondon tem como principal objetivo promover a integração e o conhecimento das diversas realidades nacionais entre alunos em fase de graduação. Uma última informação: foi solto hoje pela Justiça o vereador Heronaldo José de Oliveira, Ferrugem, que estava preso há mais de um mês. O juiz atendeu a pedido da defesa, que segundo a qual Ferrugem, que tem 62 anos, está com a saúde debilitada. Ele permanecerá em prisão domiciliar até a conclusão das investigações. Ferrugem, que pertence ao Partido Solidariedade, foi preso pela Polícia Civil por suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro que envolve as lotações da cidade.